Agora são 7h48. O presidente Lula recebeu um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Ele pode sancionar, ele pode vetar. São vários projetos. Um deles é aquele que taxa o chamado Fundo dos Super Ricos. Tema que vem sendo também alentado e divulgado durante toda a semana. O Ricardo Holtz, que é especialista em finanças, gentilmente aqui conosco. Ricardo, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês, é um prazer. Ricardo, o que é exatamente um super rico? A partir de quanto de grana? Olha, um super rico, na verdade, os fundos onde estão os super ricos são fundos exclusivos, Heródoto. Então, o super rico precisa ter bastante dinheiro. A gente está falando aí de alguns milhões de reais aí. Não existe um limite específico, porque esses fundos começam a partir de 10 milhões de reais, mas pode ser muito mais do que isso. Mas são fundos específicos onde tem, na maioria deles, um cotista, apenas uma pessoa faz parte daquele fundo. Agora, Ricardo, e qual é a vantagem, então, dessa pessoa que você descreveu, ter um desses fundos? Olha, se participar de um fundo exclusivo, você tem taxas exclusivas, você tem uma administração exclusiva. Isso é o ponto do ponto de vista do lado, vamos assim dizer, oficial. Tem um lado extraoficial, que muita gente no mercado também observa, porque a pessoa pode fugir dos impostos, por exemplo. Ela pode pagar impostos no modelo antigo, por exemplo, só quando ela resgatasse os lucros desses fundos, resgatasse o dinheiro do fundo, o que foi o que mudou com essa nova legislação. É um benefício. Tem gente, por exemplo, que jamais resgata esse fundo. O fundo fica lá por anos e anos a fio, ela trabalhando com esse dinheiro, recebendo lucro em cima disso e não resgata. Essa é uma grande vantagem para quem tem um fundo exclusivo, por exemplo. Compreendo. Agora, Ricardo, esse fundo exclusivo, e aí? Quando o cidadão morre, como é que passa para o herdeiro isso? Olha, o herdeiro fica com a gestão desse fundo, fica com o dinheiro que está dentro desse fundo, fica passado automaticamente as cotas para esse herdeiro, ele não precisa necessariamente também resgatar. Tem um jogo financeiro muito grande em cima disso, para que justamente se drible um pouco dos impostos, né? Obviamente que a gente está falando aí de algumas pessoas que fazem esse trabalho, não de todo mundo, mas quem faz isso, quem gosta de ter fundos, geralmente para fugir especificamente dos impostos. E no caso dos herdeiros, como você fez a pergunta, ele não precisa mexer, a herança é diferente, você não precisa passar isso, a cota automaticamente do fundo passa para o herdeiro e continua dentro do fundo exclusivo especificamente. Agora, Ricardo, então se ele vai passar a pagar o imposto, passa a ser como nos fundos comuns, de tanto em tanto tempo, ele vai lá e paga imposto, cada 6 meses. Como é que chama? Chama come cotas, isso? Come cotas, exatamente. Hoje, antes não era assim, ele só pagava o imposto se ele resgatasse o dinheiro do fundo, quando ele resgatasse o dinheiro do fundo. Agora não, com a nova legislação, ele vai pagar agora de 6 em 6 meses, como todos os outros tipos de fundo que existem no mercado. Como qualquer cidadão comum que está participando de algum fundo de investimento, ele paga o come cotas de 6 em 6 meses, o governo vai lá e morde um pedacinho dos rendimentos do dinheiro, dos valores aplicados nesse fundo a cada 6 meses. Bom, eu suponho, Ricardo, que os proprietários desse fundo não ficaram contentes. Mas parece uma coisa razoável, não? Sim, parece uma coisa razoável, né? Hoje foi criada a taxa de 15% em cima desses fundos, assim como acontece com outros fundos. Quem já tem dinheiro num fundo exclusivo ou num fundo offshore, que é num fundo fora do Brasil, que faz investimentos fora do Brasil, normalmente em paraísos fiscais, também vai ter que pagar os lucros acumulados até agora, e nesse caso o governo taxou em 8%, tem aí uma possibilidade de se pagar o que foi ganho até agora em 8%, já a partir de 2024. Isso deve aumentar a arrecadação, é um ponto de vista positivo nesse ponto, pelo menos a expectativa do governo é que se aumente a arrecadação e isso é positivo. Agora, Ricardo, isso se parece um pouco com outros países do mundo, entre eles França e outros mais, que taxaram os chamados super ricos e eles então preferiram pegar sua fortuna e sair do país? Olha, agora você tocou num ponto que também é verdadeiro, Ronaldo. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo, como você citou, a França, muitos super ricos foram taxados
na França, se mudaram para a Bélgica, se mudaram para outros países onde não tem essa política de taxação. Isso é possível que aconteça aqui no Brasil também. A gente, inclusive, já ouve nos bastidores aí pessoas falando no movimento de transferência de patrimônio para o exterior. Então, é um risco que a gente corre, né? Por um lado, o governo tem expectativa de aumento de arrecadação, porque vai taxar um dinheiro que não estava sendo taxado, mas apenas se o cliente, se o super rico tirasse esse dinheiro, que muitas vezes poderia nem acontecer. E agora, com a ideia de taxação, o governo pretende aumentar a arrecadação já em 2024 em cerca de 20 bi, e a partir de 2025, 7 bi por ano. Mas o risco dos super ricos levarem o dinheiro para um outro país é muito grande, né? Perfeito, perfeito. Agora, Ricardo, logicamente tem um confundo desse específico, né? Os gestores cobram uma taxa, como você lembrou, de administração bem menores do que as pessoas que têm menos dinheiro investido lá, não é? Verdade, infelizmente o jogo é esse, né? Quem tem mais dinheiro, como se movimenta mais, os gestores acabam cobrando taxas bem menores dos super ricos e fazendo investimentos exclusivos. Muitas vezes você tem opções de investimentos para quem tem esses investimentos acima de 10 milhões de reais, que nós não encontramos nos fundos de investimento para nós, cidadãos comuns, vamos assim dizer, né? Então, realmente tem muitas facilidades para quem está dentro de um fundo exclusivo. Ricardo, ficou bem claro, didático, deu para eu entender que eu sou absolutamente leigo também nesse assunto. Uma única coisa, Ricardo, como nós estamos falando também aqui via YouTube, eu vi que atrás de você tem uma figura aí. Parece um leão. Tem uma figura do leão para simbolizar o que o governo quer, arrecadar. E é isso mesmo, tomara que dê certo, né? Tomara que esse dinheiro de fato possa ser arrecadado e ser, vamos assim dizer, bem aplicado na vida das pessoas com menos renda que não fazem parte desses fundos exclusivos. Mas esse aí é o símbolo do leão, quem quer arrecadar, quem quer morder um pouquinho do dinheiro, quem quer comer a cota aí do cidadão. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, um ótimo dia. Ricardo Rolis, especialista em finanças. Não é só ele que tem leão, nós temos um leão aqui no estúdio também, que é o nosso companheiro Léo, né? Ele fica aqui e tal, andando para lá e para cá e tudo, então fazendo conta, né? Ele é assessor do leão do imposto de renda. Bom, muito clara a explicação do Ricardo, ficou muito interessante para a gente poder entender. Uma vai pagar imposto, né? E é, como se deduziu aqui dessa nossa entrevista, uma coisa razoável, que paguem também, não só quando vai retirar, e nunca retira, nunca paga. Foi o que a gente aprendeu agora um pouquinho com ele.